Olá pessoal, deixa eu falar um pouquinho a meu respeito. Meu nome é Jorge, para quem não sabe, sou radialista, sou jornalista e sou dublador também. Eu quero falar rápido. O ano de 2021 foi difícil para mim, porque eu perdi vários membros da minha família em pouco tempo. E eu gostaria que você comentasse aqui se já aconteceu com você isso, de você perder vários membros da família. É muito difícil, é muito difícil. Então eu vou resumir. Eu criei um mundo para mim, e como se fosse uma bolha. Então o meu mundo ele se resumia no grande amor que eu tenho pela minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Ali era meu mundo. Depois vinha o meu casamento, também com uma coisa muito importante na minha vida, que me satisfazia, fazia feliz. E depois vinha o meu trabalho, meu emprego, meu dia a dia nos estúdios, nos eventos que eu apresentava. Aí o que que aconteceu? A minha irmã mais nova, ela caiu no banheiro, teve traumatismo craniano e morreu. Foi a primeira morte que eu tive de uma pessoa muito próxima. Eu tinha tido morte de tios, avós, etc. Mas da irmã foi muito difícil mesmo. E eu sou covarde, muito covarde. Eu não consigo encarar esses problemas assim. Eu fui reconhecer o corpo da minha irmã e eu fechei os olhos, eu não olhei para o rosto dela. E falei para a pessoa, olha, é ela mesma, é ela mesma. Foi irresponsabilidade minha. Né? Eu não fui próximo ao caixão, não vou entrar em detalhes. Aí depois eu que tive que dar essa notícia para minha mãe. O meu pai caiu numa tristeza tão profunda que ele morreu de tristeza. Minha irmã mais velha diz: Não, foi de coração. Mas a tristeza está onde, gente? Na ponta do dedo? Está no coração, né? Ele entrou numa tristeza muito profunda. Muito, 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 muito. E logo depois, a única irmã que a mamãe tinha morreu também. Então eu tive que dar notícia para minha mãe. Da minha irmãzinha querida, mais nova, da, da irmã dela e do papai. Sofremos, sofremos, sofremos. A mãe sofreu uma queda muito inquieta, né? Ela tinha muitas plantas no quintal, quebrou o fêmur e no hospital desencadeou, várias doenças desencadearam e ela partiu. Então, aquele mundo que era mamãe, papai e minhas irmãs se foi. Meu casamento também se foi imediatamente, já estava para terminar e terminou de vez, depois que eu perdi todas aquelas pessoas do meu sangue que eu amava, também perdi meu casamento, sofri muito com a perda do casamento e fui demitido. Inclusive, fui demitido no dia em que a minha mãe morreu. Né? Eu fui lá no trabalho e falei o que aconteceu, mas não foi maldade do meu chefe, não. Era um trabalho na prefeitura, na prefeitura da capital do Espírito Santo, em Vitória, um trabalho de confiança, e, né, não era concursado, mudou o prefeito, mudou a equipe. Então, assim, isso não tem nada a ver. Só digo que meu mundo se resumia minha família, meu casamento, meu emprego e perdi os três de um supetão só. Então, você imagina como eu andei pelo mundo, assim, perdido, e sem nenhuma vontade de viver. Porque a razão de viver, as três razões que eu tinha para viver, se foram, eu não tinha onde me pegar, onde segurar mais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas podem passar por isso também. Né? E eu pensei um monte de coisa, que eu ia virar andarilho, mendigo, que eu fosse morar no abrigo da prefeitura, que eu fosse sair aí por uma rodovia com um saco nas costas, com as minhas roupas. Pensei um monte de coisa que fosse acontecer comigo, porque perdi a razão de viver. E hoje eu estou numa rádio, estou trabalhando, né? Eu tenho um diretor muito divertido, muito bacana, que levanta o meu astral. E é impressionante, assim, que eu acredito em Deus, né? Eu acredito na presença dele em minha vida. Não em religião nem denominação, mas Deus mesmo. Eu não preciso de intermediário, de despachante. E Deus, ele cuida de mim à sombra de suas asas, diretamente. Eu falo direto com Deus. Eu não preciso de um pastor para ler a Bíblia para mim.
Eu não preciso de um pastor para orar. Para orar por mim é bom, sempre bom interceder. Mas assim, eu e Deus, a gente tem uma conversa. Ele me acorda 4 horas da manhã, me dá as instruções das coisas que eu devo fazer, das pessoas que eu devo ligar, pedir perdão por, por alguma ofensa que eu tenha proferido contra essa pessoa, né? Até sobre aparência e tudo, né? Tudo Deus fala comigo, direto, direto, né? Eu não entendo muitas especulações sobre o mundo espiritual, mas acho que tem ali um anjinho que me diz, olha, já que você quer ouvir, eu só falo se você quiser ouvir, então me dá as instruções. Então é isso aí, eu estou muito sozinho, eu tive pior, né? Tive pior, eu morava sozinho numa loja que eu tinha, eu dormia na loja, vendia a loja, hoje eu trabalho, seletista, funcionário, e moro num lugar onde moram mais umas 8 pessoas, né? Claro, cada um com a sua característica, a sua profissão, suas ideias, sua cultura diferente, e a gente vive ali como uma família. No começo eu tive dificuldade, porque eu sou cheio de preconceito, eu discrimino, tenho preconceito, tenho todos os defeitos que todo ser humano tem, a diferença é que eu falo que eu tenho. Então eu comecei, não vou me relacionar não com essas pessoas, não quero, não tenho interesse, assuntos são diferentes, e essas pessoas nunca devem ter lido um livro, eu já li mais de 800. Essa idiotice, frescura, foi por água abaixo quando essas pessoas se aproximavam de mim oferecendo ajuda, né? Tudo que eu queria, assim, está aqui, eu consigo para você. Então hoje eu sou amigo dessas pessoas. Eu moro numa casa, acho que moramos em 10 nessa casa, estou há 2 meses, indo para 3, nunca vi essas pessoas e acaba sendo a minha família. E uma coisa que me admira muito é eu estar contendo a emoção para gravar esse vídeo, né? Porque eu ainda não chorei. A morte da minha irmã, da minha mãe e do meu pai. Ainda não parei para chorar, né? Então eu não sei o que vai acontecer. Talvez um dia eu chore muito. Mas eu tenho medo de perder o fôlego, parar no hospital, de ter um choro incontrolável, né? Então, assim, eu fico pensando porque se você tem uma situação parecida com a minha, perdeu pai e mãe, você os amava muito, você tem lugar de fala, consegue me compreender, né? Eu, por exemplo, não tenho lugar de fala sobre pessoas que perderam filhos, criancinhas, nenenzinhos, né? Que ficam lembrando daquele sorriso daquela criança de 3, de 5 anos, deve ser muito dolorido. Então, assim, eu não consigo imaginar, mensurar a dor dessa pessoa, né? E uma pessoa que não viveu o que eu vivi também não consegue mensurar a minha dor. Tá bom? É isso aí que eu tenho a falar. Me desculpem por um tema tão pesado, mas eu sempre quis desabafar. Eu acho que eu ganho muito mais do que indo até uma psicóloga, etc. Eu falando aqui com vocês, porque eu crio um fórum. E se alguém tem uma situação parecida, pode falar aqui, por favor.